Uma bomba atômica, ao explodir, gera uma enorme bola de fogo, provocando uma brusca mudança na atmosfera. Com o calor da explosão, o ar se expande violentamente, empurrando para fora o ar em volta. É a chamada onda de choque. É esse espectro mais claro que se espalha a 360 graus a uma velocidade supersônica. Foi o que aconteceu em Hiroshima. Na cidade japonesa devastada, o deslocamento do ar provocou ventos de 440 km por hora e pressão de 20 toneladas por metro quadrado. As pessoas foram jogadas a metros de distância, sofrendo hemorragias intensas, ruptura de órgãos e perfurações. Além das queimaduras, muitas vítimas tiveram seus corpos fincados por galhos, metais e cacos de vidro. Por causa da pressão recebida, os olhos desta mulher saltaram para fora. Com o impacto do choque, muitos ficaram com as vísceras de fora. Com a pressão do ar, vinda de cima para baixo, os telhados das casas desabaram. Muitos morreram queimados debaixo das casas destruídas, porque logo vieram os tornados de fogo que tomaram conta da cidade. A minha casa desabou. Lembrei que minha mãe estava dentro da casa. Eu chamei: mãe! Lá embaixo ouvi uma voz: estou aqui! Ah, você está viva, se salvou! Me alegrei só por um instante. Quando pensava, tenho que fazer alguma coisa. Aí, por acaso, apareceu uma família de 4 pessoas. Eles tinham escapado de dentro dos escombros da casa e passavam por ali. Pedi para salvar minha mãe. Mas aí as labaredas já tinham se alastrado por todos os lados. Nem temos como fazer isso, imagine. Não há tempo para isso. E eles fugiram dali. Hoje penso que isso que era o natural. Naquele dia, pessoas feridas que agarravam na gente pedindo socorro, feridas foram largadas para trás. Pessoas caídas, pisamos em cima delas para fugir, ou então deixamos de dar água para quem implorava. E depois, agora, muita gente que ainda pensa: naquele momento, por que fez aquilo? Mas aquela não era a situação para se ter uma atitude humana. Foi a bomba que criou a situação extrema. Minha mãe perguntou: por que o bombeiro não vem? É porque a cidade inteira está pegando fogo. Nem o bombeiro pôde vir. Então é isso. Então minha mãe me disse: foge então, meu filho. Então ela começou a entoar uma oração. Até hoje, a voz dela me ecoa na cabeça. As pessoas que estavam no rio, ilhadas, um monte de feridas, sem mexer e de pé, com os braços para frente, parados, só dizia uma coisa: água, água, água. E o líquido do corpo escorrendo, vermelhos. Tinha até gente azul, possivelmente de tanta pancada ficaram azuis. Todos estavam nus. Eu subi a encosta do rio. Quando subi, levei um susto. As casas estavam desabadas, vendavam a avenida. Estava um grande incêndio. De longe, vindo em minha direção, avistei uma pessoa que parecia ter uma faixa pendurada na cintura. Achei estranho, mas era uma pessoa com o intestino para fora. Um outro estava com os olhos pendurados, saltados para fora. Ele apertava os olhos para dentro com muito jeito e andava, mas trôpego, e cada vez que cambalhava, os olhos saltavam para fora. A pressão vinda de cima para baixo atingiu esta ponte. Numa contra-reação, as águas levantaram a ponte, que ficou ondulada. Esse prédio
símbolo da insanidade que o homem é capaz, conseguiu manter a sua robusta estrutura de pé. Mas os telhados, andares e escadarias internas vieram tudo abaixo. A estrutura do prédio resistiu porque sofreu apenas a pressão vertical. Se tivesse recebido a pressão horizontal, teria desabado. O Hospital da Cruz Vermelha teve seu teto de concreto afundado, como se vê pelas chuvas acumuladas nele. O teto desse prédio, que recebeu de frente a onda de choque, desabou, enquanto a estrutura de trás permaneceu de pé. Essa relojaria, construída de tijolo, portanto mais frágil, teve seu primeiro andar destruído. Só sobrou a torre que sustentava o relógio. As construções de tijolos, muito vulneráveis, não resistiam e vieram abaixo. O que sobrou de pé mal se sustentava de tantas rachaduras. Construções com estrutura de ferro ficaram totalmente retorcidas. Só restaram de pé edifícios de concreto e ferro. Mas a maioria das pessoas que estavam dentro morreram. Por causa do calor, os ventos entravam pela janela, faziam redemoinhos, arremessando as vítimas contra a parede. É possível ver o estrago dentro dos prédios. Aqui os ventos entravam por uma janela, chocaram contra a parede, saindo por outra. Não é gratuito a bomba ter sido lançada a 580 metros de altura, pois seus inventores sabiam que se ela explodisse no ar, seu efeito devastador seria muito maior. A pressão vinda de cima para baixo, ao bater no solo, volta para cima, somando o poder de destruição. Quando a onda reflexiva atinge a onda originária, aumenta seu potencial de destruição. As ondas vão crescendo, formando uma frente horizontal muito agressiva, derrubando prédios e grandes estruturas. Com velocidade supersônica, a onda de choque varreu a cidade. Em apenas 3 segundos, ela já tinha alcançado 1,5 km. Em 7,2 segundos, 3 km. Em 10,1 segundos, 4 km, devastando Hiroshima num piscar de olhos. Durante muito tempo, tirei muitos vidros do meu corpo. Os músculos, numa contra-reação, são feitos para expulsar coisas estranhas do corpo. Quando acordava de manhã, o lençol estava todo ensanguentado. Os vidros estavam saltados. Os ferimentos eram pequenos, mas tinha cacos deste tamanho. Antigamente tirei muitos cacos de vidro. Depois de 1 ano e meio, acho este braço e este braço, um era o dobro do outro. Tinha crescido, pois não recebi nenhum tratamento para recuperar. Pedi para fazer plástica para deixar um igual ao outro. Fiquei internada 2 meses no Hospital da Cruz Vermelha. Tirei o que tinha de mais. Ficaram várias cicatrizes, mas estão pequenas. Acho que 3 dias depois, acho que no dia 9 de agosto, fui nas ruínas. Para dizer melhor, nas cinzas da morte. As cinzas estavam dessa altura, 30 centímetros. E comecei a escavar minha casa. No lugar onde minha mãe estava, achei algo que parecia o corpo dela. Minha mãe tinha estatura baixa, era uma pessoa pequena. Parecia que tinham jogado um óleo no manequim de criança. E por cima, fumo de alcatrão e queimaram, parecendo uma coisa oleosa. E os olhos afundados. Como não estava queimando, não dava para saber quem era, mas os olhos estavam afundados. Por isso dava para deduzir que era uma pessoa. Por isso minha mãe não foi morta como pessoa, mas como coisa. Isso significa o quanto isso foi desumano. Eu odeio a bomba atômica. Odeio armas nucleares, odeio a guerra, aquela fome de morte. Não é algo que se possa permitir. Ouçam os roncos e uivos dos porcos sob o calor e pressão de um experimento atômico realizado em 1957.